Tem muita luta acontecendo no Irã neste momento. Muita gente lutando pela liberdade que o mundo comenta, discute, posta e depois segue a vida. Só que para eles não dá para seguir. É liberdade ou medo? Recebi uma mensagem de uma iraniana falando português com uma clareza que emociona, porque quando a verdade ganha rosto e voz, ela para de ser assunto e vira realidade. A mensagem dela me emocionou muito e me transportou para Teherã. Ela consentiu essa homenagem. E a mensagem dizia: Cris, suas palavras atravessam a tela. Dá para sentir o Irã que você viveu, o das pessoas, dos gestos, da humanidade cotidiana que quase nunca aparece nos noticiários. Quem conhece de perto entende essa dor dupla, amar profundamente um povo e sofrer ao vê-lo oprimido. A hospitalidade, a delicadeza, a alegria apesar de tudo, isso marca a gente para sempre. Fico profundamente honrada pela homenagem e emocionada em saber do seu livro. Que lindo transformar a memória em registro, afeto e palavra. Que Ciro, símbolo de dignidade e humanidade, continue inspirando pontes e não muros. Recebo seu abraço com gratidão e devolvo com carinho que a sua voz alcance muita gente. Agora, o povo do Irã está se levantando, não porque queria caos ou violência, mas porque a vida cotidiana se tornou impossível. A crise só cresce, a moeda desmorona. Trabalhar já não garante sobreviver. Falar é punição. O silêncio é exigido e a esperança é tratado como crime. Mas o Irã é mais antiga que essa crise, mais antigo que fronteiras, mais antigo que o medo. Essa terra já se chamou Pérsia, uma civilização que ensinou ao mundo justiça, poesia e a dignidade humana. Somos filhos de Ciro o Grande, o primeiro governante da história a falar de direitos humanos, liberdade religiosa, o respeito entre os povos. Ninguém apaga 5.000 anos de história. Eles desligam a internet, mas a memória continua viva. Eles silenciam vozes, mas a poesia sobrevive. O Irã não é esse governo. O Irã é o seu povo. E o povo se lembra de Ciro o Grande, lembra de Rumi, Hafez e Ferdowsi. Lembra de um Irã que representava sabedoria, não opressão. Você pode dominar um país pela força por um tempo, mas nunca domina um povo para sempre. Governos caem, civilizações permanecem. As raízes persas são profundos. Sobreviveram à invasão grega, às conquistas árabes, a destruições mongol, a impérios que vieram com espada e fogo. Os impérios passaram, a língua ficou, a poesia ficou, a identidade ficou. Não olha para outro lado, seja testemunha, compartilha isso para que o mundo se lembre do Irã. As pessoas têm curiosidade em saber como é viver no Irã e como era a nossa vida lá.
E esse capítulo do meu livro é muito grande, é longo e não consigo contar tudo em apenas um vídeo. Então, resumimos e dividimos em várias partes. E nessa parte, eu vou apresentar a cidade primeiramente. Vou falar das amizades e no próximo eu vou contar o que nós aprontamos em Teherã na Copa do Mundo de 2002. Olha, ninguém acreditaria. E como era a nossa vida em Teherã? A nossa vida lá era uma loucura. Porém, nem tudo que parece ruim é o fim. Às vezes é o começo de algo incrível. A nossa vida era muito movimentada, marcada por contrastes intensos com uma mistura de sentimentos e emoções incríveis. Em meio aos compromissos diários e às preocupações que o passar dos dias trazia, nós nos entregávamos de corpo e alma, compartilhando o melhor de nós com as pessoas ao nosso redor. As amizades se fortaleciam e a união crescia não apenas entre os brasileiros, mas também com os italianos e estrangeiros de todas as partes do mundo e, é claro, também com os iranianos, criando uma rica teia de conexões humanas. Antes de começar a narrar as nossas aventuras em Teherã, é preciso primeiramente apresentar a cidade. A capital do Irã é um exemplo de convivência harmoniosa entre tradições ancestrais e modernidade. Vibrante em sua essência, a frenética Teherã se destaca como um importante centro político, econômico, cultural, onde a história, cultura e paisagens deslumbrantes se entrelaçam de forma única e intrigante. Localizada ao norte do Irã, aos pés da Cordilheira Alborz, e próximo ao Monte Damavand, é uma cidade movimentada e hospitaleira, com mais de 14 milhões de habitantes e, apesar da poluição, destaca-se por sua modernidade em meio à antiguidade do Oriente Médio, considerado uma das cidades com o menor custo de vida do mundo. Teherã cresceu e se modernizou durante o reinado dos Pahlavi, de 1925 a 1979. A cidade passou realmente por significativo crescimento e modernização, tornando-se uma metrópole vibrante. Hoje é o centro político, econômico e cultural do Irã, combinando história, cultura e paisagens marcantes. Apesar da aglomeração típica das megalópolis, a cidade é limpa, bem iluminada e exibe infraestrutura moderna com vias bem cuidadas, túneis, viadutos e metrô eficiente, embora incapaz de resolver o trânsito caótico da cidade. O transporte público também mantém a separação entre homens e mulheres, mas os iranianos demonstram uma grande compreensão com os estrangeiros e lidam muito bem com as infrações culturais com paciência, gentileza, tais como entrar num espaço destinado ao outro gênero, algo que aconteceu comigo inúmeras vezes. Desde o período em que vivi lá, Teherã evoluiu muito e está longe da imagem distorcida reforçada pelas mídias ocidentais. 50 quilômetros separam o moderno e bem estruturado aeroporto do centro da cidade. E no trajeto do aeroporto até a casa, o monumento Azadi foi o que mais me chamou a atenção ao chegar pela primeira vez em Teherã. Esse ícone da cidade, construído em 1971 para celebrar os 2.500 anos do Império Persa, é uma verdadeira obra-prima. Esse monumento tem 45 metros de altura e revestido por 25 mil blocos de granito. O monumento combina harmoniosamente o design moderno com elementos arquitetônicos islâmicos e pré-islâmicos. O formato simboliza mãos em oração. Embora os iranianos o vejam mais como um monumento cultural do que uma atração turística, ele oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Teherã é uma cidade que combina história milenar, modernidade e cultura contemporânea, embora concentre importantes museus, galerias, palácios e centros culturais. As principais atrações turísticas do Irã estão fora da capital, como já mencionei em vídeos anteriores. A cidade é o coração da indústria iraniana, com fábricas de automóveis, eletrônicos, têxteis e refinaria de petróleo nos arredores. Apesar de seu passado não muito liberal, Teherã hoje reflete maior abertura social, embora ainda enfrente desafios
com um ambiente mais permissivo. Ainda assim, os iranianos se destacam por sua hospitalidade, frequentemente convidando estrangeiros para um bate-papo, para um chá ou um jantar, especialmente na movimentada Avenida Valiaz. Recentemente, as mulheres têm desafiado as regras com o uso do hijab, após o trágico caso de uma jovem morta pela polícia religiosa em 2022, o que gerou protestos nacionais liderados por mulheres em todo o país. Apesar de algumas flexibilizações, a repressão ainda persiste e reflete um dos aspectos mais sombrios da sociedade. Teherã encanta pela sua dualidade, combinando harmoniosamente elementos tradicionais e modernos, enquanto enfrenta desafios sociais e culturais que fazem parte de sua rica e complexa identidade. Essa riqueza histórica é refletida em lugares como o Museu Nacional, que abriga uma impressionante coleção de artefatos que narram a história da Pérsia, desde os períodos pré-históricos até a Era Islâmica. Também o Palácio de Golestan, Patrimônio Mundial da Unesco, constitui-se como um dos exemplos mais notáveis da arquitetura Qajar, com belos mosaicos e jardins, considerando uma das atrações turísticas mais concorridas de Teherã, onde estão os maiores tapetes persas do mundo. O Palácio Golestan, o monumento histórico mais antigo de Teherã, faz parte de um complexo real protegido por muralhas, com jardins e obras de arte do Irã e da Europa. Foi construído no século XVI e foi a residência oficial da família real durante o Império Qajar. Passou por 400 anos de reforma. Foi reconstruído em 1865. O complexo inclui canais abastecidos pelas montanhas Tochal e edifícios como o Salão dos Espelhos. É muito lindo. É famoso por sua decoração luxuosa de pequenos espelhos que criam um efeito deslumbrante. Eu fiquei perplexa com a riqueza de detalhes desse palácio. O Museu Nacional das Joias, localizado no subsolo do Banco Central do Irã por razões de segurança, é uma das atrações mais fascinantes de Teherã. Abriga uma coleção impressionante de joias reais, incluindo o maior diamante rosa natural do mundo, com 182 quilates, a coroa do Shah Mohammed Reza Pahlavi e a tiara de sua esposa Faradiba. A segurança é extremamente rigorosa, proibindo toques, filmagens e fotos, o que destaca o valor inestimável das peças expostas. Entre as 6 principais atrações turísticas e culturais de Teherã está a Torre Milad, um dos edifícios mais altos do mundo, que além de servir para telecomunicações, abriga um restaurante giratório e um deck de observação com vistas panorâmicas de Teherã, galerias de arte e espaços com conferências. Não consigo descrever o tamanho da beleza, sobretudo durante a noite. É impressionante e creio que ninguém consegue imaginar Teherã vista dessa forma. Apesar do clima quente, Teherã é surpreendentemente verde, graças ao trabalho intenso de irrigação. A cidade, longe da imagem de um deserto árido, possui mais de 800 parques bem cuidados, cheios de flores, árvores e chafarizes. Entre eles, destaca-se o Parque Melat, um dos maiores e mais populares, com jardins, lago, trilhas, áreas para piquenique e até um complexo cultural com cinemas e galerias, um espaço perfeito para fazer caminhadas e atividades culturais. A lenda diz que os jardins suspensos da Babilônia, ligados a Nabucodonosor II, teriam inspirado a cultura dos jardins persas, baseada em equilíbrio, cura, harmonia entre luz e sombra. Essa tradição atravessou os séculos e ainda sobrevive graças ao sistema de irrigação Qanat, que mantém o verde até em regiões áridas como Yazd. Em Teherã, jardins e parques são preservados com extremo cuidado e viram espaços de contemplação, lazer e conexão com a natureza. Com flores, chafarizes, os jardins iranianos revelam uma ligação cultural profunda e criam refúgios de paz. Nunca vi um povo amar tantos jardins como os iranianos. No Irã, tudo acontece nos jardins. Mas aí vem a dúvida. Os jardins da Babilônia nunca foram comprovados pela arqueologia e podem ser mito, exagero ou até mesmo jardins que existiram em Nínive,
não na Babilônia. Hoje vivem só em textos, ilustrações e na imaginação. O que existe de fato são as ruínas da antiga Babilônia, perto de Hilar, a 90 quilômetros de Bagdá, com muros, ruas, palácios preservados. E as imagens azuladas, famosas, não são a cidade, mas réplicas da Porta de Istar. A original está no Museu de Pérgamo, em Berlim, e no Iraque restam apenas reconstruções. Mesmo assim, essa porta virou o rosto da Babilônia e acabou representando tudo, até o que talvez nunca tenha existido. Eu, particularmente, acho que esses jardins existiram sim. Pela obsessão que esse povo tem por jardins, alguma coisa muito forte deve ter dado origem a essa cultura. No Irã existem jardins inimagináveis. É um mistério que talvez a gente nunca decifre. Você me perguntou se eu acho que os seus sonhos são verdadeiros. Eu diria que eles são, se fizerem de você mais humano, mais gentil, com cada criatura e planta que você conhece. Versos do poeta Hafez de Shirazi. O comércio em Teherã acompanhou os tempos e ganhou shopping centers modernos, mas os bazares continuam reinando absolutos quando o assunto é variedade, tradição e negociação. Os preços começavam sempre inflados, como manda o ritual, e só baixavam depois de muita conversa, algo que ficava bem mais fácil com a ajuda do Ali, que estava sempre ao nosso lado. Nos bazares havia de tudo: ouro, especiarias, frutas exóticas, artesanato, louças e decorações, tudo misturado a cores, aromas intensos e uma hospitalidade que fazia cada visita virar uma experiência cultural. Eram paradas inevitáveis, inclusive para comprar lembranças para as nossas casas. Explorá-los exigia paciência, negociar consumia tempo e as visitas acabavam virando parte da nossa rotina, especialmente às sextas-feiras. O dia de descanso do Irã, quando o Grand Bazar ficava lotado de turistas iranianos atrás de presentes, principalmente tapetes. Apesar da imponência do Grand Bazar, o nosso favorito era o Tajirish, que frequentávamos sempre semanalmente para compras de frutas, verduras, legumes e até participar da tradicional defumação contra o azar. Eu adorava ser defumada pelos iranianos, voltava para casa cheirando fumaça, mas com uma sensação inexplicável de bem-estar. A Célia, aquela brasileira casada com um iraniano, que era funcionária do consulado e ainda é até hoje, também fazia parte do nosso grupo e com sua fluência em Farsi nos ajudava muito, junto com o Ali. Lá no bazar, lá no Tajirish Bazar, tinha uma mesquita tão linda, toda de mosaicos de espelhos. Nossa, era linda demais. E foi lá no Tajirish que nós vivemos algumas das situações mais divertidas, especialmente no estacionamento, que era sempre caótico. Em uma dessas primeiras visitas lá com a minha amiga, a Ivana, nós conhecemos um rapaz de cerca de uns 16 anos de idade que cuidava das vagas. E ele era encantado de saber dos jogadores da seleção brasileira. Ele sabia que nós éramos brasileiros. Então, ele era apaixonado pelo Leonardo. E começamos na brincadeira, quando dizíamos que éramos amigas do atleta e que ele parecia muito com o ídolo. E, nossa, ele sempre arrumava uma vaguinha pra gente lá naquele estacionamento lotado. E nesse ambiente desafiador, era comum ver estrangeiros aproveitando os preços dos bazares para adquirir peças valiosas, como móveis antigos, portas, janelas e objetos entalhados, que são lindos demais, planejando levá-los aos poucos para seus países. O próprio Grand Bazar, com mais de 10 quilômetros de ruelas cobertas, milhares de lojas organizadas por setor, bancos, casas de câmbio, mesquitas, restaurantes e até hospedagem. Funcionava como um universo à parte, um labirinto vivo e pulsante, onde o comércio, a cultura e a tradição se misturam com um jeito que nenhum shopping moderno jamais conseguiu igualar. Teherã era o epicentro do consumismo, porque nos finais de semana era triste. Não tínhamos o que fazer em Teherã, a não ser ir para o Grand Bazar comprar coisas. Comprávamos coisas a mais e mais coisas sem saber como iríamos levar para os nossos países.
Bem, nos finais de semanas iranianos, que são sexta e sábado, domingo é o primeiro dia útil deles. Nos reuníamos na casa de amigos ou recebíamos o mundo inteiro na nossa casa. Eram brasileiros, italianos, iranianos, alemães, franceses, portugueses, filipinos, argentinos, chineses e tantos outros. A nossa casa virou praticamente um clube internacional. Muitas vezes sentávamos à mesa com gente falando até 9 idiomas diferentes, numa cena digna da Torre de Babel. Entre risos, improvisos e muita boa vontade, nos entendíamos. Conversávamos em português, virávamos para o lado e respondíamos em italiano, inglês, espanhol, alemão, francês e até arriscávamos algumas palavras em farsi. Também experimentávamos pratos e bebidas de diferentes países, mergulhando um pouco na cultura de cada pessoa. Aprendíamos dia após dia que a vida ficava mais leve quando dávamos o nosso melhor. E descobrimos que o que realmente traz cor e sentido aos dias não são apenas lugares onde estamos, mas as amizades que cultivamos. Éramos como uma grande família unida pela linguagem universal da amizade, do amor e do companheirismo. Entre o desejo de voltar ao Brasil ou à Itália e a vontade de permanecer no Irã, eu vivia dividida. Mas sempre que saía de Teherã, a saudade dos amigos apertava forte. Eu fiz tanta amizade no Irã, nossa, tantas pessoas maravilhosas que estão hoje espalhadas pelo mundo inteiro. Mas olha, uma curiosidade, vocês sabiam que os dias da semana dos iranianos são como os nossos? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, só com uma única diferença, o primeiro dia da semana deles é domingo, como eu já falei. Eu consegui aprender, olha, é assim, começando no domingo, Yekshanbé, Doshanbé, Sechambé, Chahashambé, Praidchambé, Jomem e Chambé. É bonitinho, né? Lembra um pouco francês. As amizades têm o poder de renovar a alma, trazendo alegria aos dias nublados, força nos momentos difíceis e a leveza de saber que nunca estamos sozinhos na caminhada da vida. Até o próximo vídeo. Tchau!